Olá pessoal, eu sou Júnior Mamed. Estamos aqui mais uma vez com um tema novo trazendo para você que é sobre gestão de pessoas e liderança de pessoas. Mamed, mas não é a mesma coisa? Não. Cada um tem a sua importância. Claro que um gestor de pessoas pode ser líder dentro de uma empresa? Pode ser. Mas muitas empresas, a gestão de pessoas fica com recursos humanos, RH. Outras não. A gestão de pessoas vai ficar com algum gestor que vai comandar a equipe e também vai liderar a equipe. Mas é importante que você separe bem essas funções, porque são duas coisas totalmente distintas. Vamos descobrir qual que é a diferença entre elas? Gestão de pessoas, o foco está nas tarefas, é uma questão mais administrativa. O gestor ele tem a missão de desenhar a cadeira, de escrever a função. Ele tem a missão de estabelecer o plano, como que vai ser a estratégia, como que vai ser os benefícios. O gestor de pessoas tem que entender de política. O gestor de pessoas vai fazer avaliação de desempenho, as conformidades, analisar as conformidades, alinhar a estrutura de feedback, como que vai funcionar os feedbacks. O gestor de pessoas ele é uma pessoa mais analítica dentro do processo. Então, o gestor de pessoas, ele definindo bem os processos, estabelecendo bem as ferramentas, ele coloca para alguém executar. E aí vem o líder, a liderança de pessoas, que o foco está em inspirar, capacitar, formar, dar exemplo. Pelo amor de Deus, líder é aquele que convence os outros a fazer o que ele quer, mas porque o outro quer fazer. Não é aquela pessoa autoritária que se acha dono de tudo, que manda e tem que ser assim, não. Liderança hoje autoritária, ela está fadada ao fracasso. É pessoas boicotando, passando a perna, não executando ou fazendo com má vontade. Eu me lembro a época que eu trabalhei numa empresa, era uma indústria de fertilizante, isso há 28 anos atrás, gente. Eu era um líder dentro de um setor específico ali da expedição, e tinha um cara que ele era um líder que ocupava a cadeira do gerente quando o gerente estava ausente, ele era um supervisor. Então, a estrutura, quando falava em gestão de pessoas, era meio bagunçada naquela empresa. E a liderança era muito autoritária. E eu lembro que sempre quando aquele supervisor estava na cadeira do gerente de forma provisória, quando o gerente saía, o cara achava que era a última bolacha, a bolacha do pacote, que ele era o ó do borogodó. E até que um belo dia, aquele cara foi mandado embora. Gente, foi a cena mais triste que eu já presenciei. O cara saindo ali, indo embora da empresa, e todo mundo do operacional ali de fora batendo palma e vaiando aquele cara. Uma cena horrível, porque aquele cara era realmente um cara muito autoritário. Liderança, gente, tem que inspirar, cativar, motivar, trazer o time para perto, entusiasmar. Promover uma atitude onde a equipe consiga superar desafios, obstáculos, entregar resultados cada vez melhores e maiores para a organização, trazer cada vez melhor resultado, mas uma equipe engajada com vontade de fazer isso. Não é um trem empurrado pela abaixo, que é obrigado e pronto, não. Semana passada eu falei sobre cultura organizacional e falei de um tipo de cultura que é muito para esse lado mais autoritário, que eu não gosto dele. Eu reprovo ele, não acho que é o melhor caminho. E hoje, falando de liderança, nesse ponto específico, eu quero trazer alguns exemplos de experiência de alguns anos vividos, né, que me deu, que hoje me traz aqui com uma certa experiência para dividir com você um pouco disso. Eu me lembro a época onde eu passei por 3 processos de aprendizado sobre gestão de pessoas e liderança, fiz vários cursos. Nem sei contar quantos, vários. Mas olha só, e descobri que dentro desse processo é de suma importância o líder, ele ter muita inteligência emocional. Porque um líder, ele está ali na linha de frente, está no front, ele tem que resolver um problema. Às vezes resolver um problema da empresa, resolver um problema do colaborador, tem que aprender a ser um psicólogo e apaziguar as coisas no momento certo. Eu me lembro a época que eu trabalhei numa empresa que tinha 353 funcionários e 80% mulher. Tinha mulher que trabalhava um de frente com a outra e era a melhor amiga do mundo, de repente estava ali brigando. E você tinha que ir lá e resolver as coisas, criar critério, né? Tem que criar os processos bem definidos dentro da empresa, mas ali naquele momento você está lidando com o ser humano que está com o seu emocional abalado. Aí você tira uma mulher ali que está brigando, você descobre que de repente o marido brigou com ela em casa, ela foi humilhada no dia anterior, isso eu participei de vários casos. E você tinha que
pô, estender, emprestar seu ouvido, ouvir ela, dar um conselho, para que ela pudesse voltar motivada para o trabalho. Isso aconteceu inúmeras vezes. Mas tem um fato, quando fala de inteligência emocional, que esse mexeu muito comigo. É um fato que foi talvez um dos mais complicados de se resolver. Imagina, eu gerenciei uma empresa que ela rodava 24 horas, eram 3 turnos, né, então era 24 horas em atividade. E tinha uma suspeita de que um homem que era casado, com a outra mulher que também era casada, estava tendo um rolo lá dentro da empresa. Era suspeita. E de repente falava que na madrugada os dois sumia. Um belo dia, meu telefone toca de madrugada, eu falei assim: "Mamed, corre aqui que você vai pegar no pulo". Eu falei: "Corre pra quê? Você tem que vir aqui". E eu saí de casa e fui na empresa de madrugada. Que eu cheguei lá no lugar, ele falou assim: "Vai ali no estoque, na rua tal, né, em tal lugar". E eu fui lá onde me orientaram. Que eu cheguei, os dois estavam tendo uma cena de sexo. Olha que situação. E estava quase chegando na hora H do trem. Gente, quando eu falei: "O que que está acontecendo aqui?", aquela mulher queria avançar em mim nua, avançar, queria me bater, porque veio uma raiva, algo nela que ela perdeu totalmente o controle. Ali eu tinha que ter inteligência emocional, esse é o papel de um líder. E como resolver isso sem expor os 2? É uma situação extremamente delicada. Levamos o homem para uma sala, a mulher para outra sala, fomos conversar, porque aquilo ali fugia da cultura da empresa, não era permitido, os valores da empresa não era aquele, né, uma situação extremamente, complexa, e se expôsse os 2, podia causar uma morte aquilo, porque é um assunto extremamente delicado. Mas a gente levou cada um para a sala, resolveu, eles pediram conta e saíram da empresa como se eles tivessem pedido, ali davam justa causa, mas a gente colocou como eles estavam pedindo conta naquele momento, para não criar nenhum alarde maior, cada um ia se justificar em casa do seu jeito, não teve nada pior além daquele. Mas resolvemos um problema, colocamos naquilo de certa forma, serviu de exemplo para muitos, chamamos todos na empresa para fazer um feedback a respeito da situação e aproveitamos a oportunidade para reforçar mais uma vez sobre a cultura e os valores da empresa. Está entendendo que o papel do líder vai muito mais além do que talvez você pense? Você tem que ter controle emocional. Eu sempre digo que um líder, um gestor, um dono de empresa, um empresário, se ele não tem um controle emocional para lidar com gente, delega essa função para quem tenha, mas não faça, porque é necessário ter. Porque no momento desse, às vezes, o negócio podia ficar muito mais complicado naquele momento. O gestor vai definir como a coisa vai funcionar e o líder vai fazer a coisa funcionar. Tá entendendo? É simples assim, as 2 coisas. Eu quero te dar um outro exemplo, né, para que você entenda. Eu, como gestor de pessoas, fui trabalhar num grupo, numa empresa, e lá tinha muita as coisas funcionavam de uma forma muito, irregular. Não tinha critério, não tinha um padrão. Fiquei sabendo na época que tinha gente usando droga dentro da empresa, e tinha. Então, tinha uma desmotivação muito grande de uma parte da equipe que vinha e queria fazer um trabalho sério, não conseguia fazer. A empresa não entregava resultado, estava o ó do borogodó. Então, quando me contrataram, né, perguntaram se eu ia enfrentar aquele desafio, eu falei: "Pô, você está precisando de alguém para resolver um problema, por que não vim resolver um problema?". E aí a primeira coisa foi fazer a leitura de 100% da operação. O gestor tem esse papel. Ele tem que fazer a leitura para entender como está e o que que precisa fazer para melhorar. O planejamento cabe ao gestor. Como que eu vou executar? Onde que eu vou descrever? Se tem pessoas que estão na função errada, fazer a alocação dessas funções. O gestor tem essa obrigação. Ele precisa desenvolver isso bem dentro da operação. E ali na época a gente fez uma leitura, né, de toda a operação, eram muitas pessoas que trabalhavam ali dentro, tinha 193 funcionários, 178 funcionários. A gente fez a leitura de cada setor, estrategicamente, como que cada um tinha que funcionar, desenhamos todos os processos dessa equipe, que cabe isso também ao gestor, desenhamos tudo, né, colocando tudo passo a passo, descrevendo tudo direitinho, trouxemos as pessoas, capacitamos as pessoas, e no treinamento, porque o treinamento também cabe ao gestor. Nesse treinamento você ia vendo quem estava comprometido, quem não estava, quem tinha entendimento, quem não tinha. Então, quem não tinha entendimento, queria ter, queria aprender, a gente ensinava. Mas quem não estava nem aí, já fomos cortando, mandando embora e fomos, né, contratando outras pessoas para aquela função. Tinha pessoa que estava ali
sendo contratado, trabalhando já há 2, 3 anos e não sabia qual que realmente era a função, não sabia desenvolver e desempenhar bem a sua função. Isso é falha de gestão de empresas. Estabelecendo, fizemos um planejamento e começamos a executar. Aí vem a liderança, de vir treinar, de vir engajar, de vir trabalhar a cultura, né, organizacional da empresa, de vir trabalhar a visão, que a empresa tinha um objetivo de chegar a algum ponto. Então a liderança vinha executando. E na época, né, eu até mencionei no vídeo anterior, quando a gente falou de cultura, lá tinha 4 coordenadores, se tornou um, né, líderes, a gente também fez um para cada setor específico, né, só um coordenador com os líderes, capacitamos esses líderes para eles saber qual que era a função, o que que eles tinham que fazer ali, não era mandar, porque quando você pega alguém, né, e todo líder que a gente capacitou, nós não buscamos no mercado, a gente capacitou lá dentro, para estimular outras pessoas, né, a também fazer um trabalho bem feito, para que elas pudessem um dia também ter uma ascensão na sua carreira, por meritocracia. Então, quando a gente começou a fazer esse trabalho com a liderança, e trazer uma liderança nova, mente nova, pessoa com vontade, pessoa comprometida, que conhecia, né, de todos os setores. Eu comentei com vocês no vídeo uma pessoa que eu trouxe para um projeto de melhoria contínua, que nesse projeto ela era faxineira. Essa mulher se tornou uma líder naquele ambiente, num determinado momento, porque ela conhecia tudo, ela sabia de tudo. E nós trabalhamos ela a questão de pessoas, para inspirar, para capacitar, e se tornou uma baita, mas uma baita de uma líder ali dentro da operação. E ali, nesse sentido, né, fomos inspirar, capacitar, motivar, criar mecanismo, aproveitamos o planejamento com todos os processos e vimos colocando aquilo em prática com todo mundo, e a gente foi percebendo que em cada setor, a partir do momento que a liderança ia se tornando cada vez mais eficaz, ia tendo menos necessidade de algumas pessoas, a gente foi eliminando. A gente foi buscando dentro da gestão de pessoas, a gente foi buscando novas ferramentas a partir da leitura, né? E implantamos ali um sistema novo, um software bem sofisticado que fazia uma interface com o software da empresa, né, que a gente chama de WMS, logística, quem atua com logística vai saber bem o que é. É um software onde você consegue fazer todos os endereçamentos, você tem mais facilidade de fazer o picking, o packing, a expedição, enfim, você faz todo um mapeamento do seu centro de distribuição. Então, implantamos essa ferramenta e a liderança vem treinando 100% da equipe para executar da melhor forma possível, né, com aquela ferramenta. E os resultados começaram a ser extraordinários, gente. Acréscimo de quase o dobro, né, em produtividade, com a redução de quase 50% do custo na época. Foi uma redução gigantesca. Então, você melhorou. Quando você melhora o seu desempenho, reduzindo o custo e melhora o faturamento, eu falo que é a boca do jacaré, né? Se aumenta a receita, diminui a despesa e é tudo que o empresário quer. Isso é possível se você tem uma gestão eficiente, uma liderança eficiente, trabalhando em conjunto. Isso é muito possível. Líder tem a missão de inspirar, capacitar, treinar, promover, dar feedback, orientar. Líder não é só aquele que passa a mão na cabeça das pessoas, não. Ele tem sim que abraçar no momento de necessidade, mas tem também colocar regra no jogo. Tem que ter disciplina. O negócio não pode ir ao Deus darado de qualquer jeito. Eu vejo muito líder que, para cativar a equipe, para inspirar a equipe, para motivar a equipe, fica sendo aquele líder frouxo, que qualquer um faz dele o que quiser, não respeita. Líder tem que provocar, ele tem que criar empatia, mas ele tem que também construir uma linha de respeito. Ele tem que ser respeitado pela equipe. A pessoa que ela é tão inspiradora e tão companheira no trabalho que as pessoas não têm medo dela, mas respeitam ela e seguem ela. A pessoa dá o sangue por ela. A pessoa se compadece num momento de dificuldade e fala assim: "Tô junto". Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei e a gente tinha uma operação para fazer de 30 dias que era praticamente impossível, tá? Na época, a empresa ela cresceu muito o faturamento naquele ano e era projetado crescer. No início do ano eu falei, gente, esse ano a empresa sai do lucro presumido para o lucro real. Vamos começar a organizar as coisas? Não precisa, Mamed. Eu falei, precisa. Pela projeção nossa de faturamento, vai extrapolar e a gente precisa organizar. Mamed, não vamos fazer isso agora. Tinha uma situação de uma pessoa que estava passando por um processo de separação no litigioso, então eles não conseguiam, naquele ano, organizar a empresa para ela ir para o lucro real. Ah, vamos parar de vender? Não, vamos vendendo. Lá na frente a gente vê o que faz. Bacana. Quando chega ali no início de dezembro, eu já vinha sinalizando lá de trás, outubro eu sinalizei,
Novembro sinalizei, Mamed, calma. Gente, vai extrapolar. Calma, Mamed, não está autorizado mudar para o lucro real. Bacana. Chega no início de dezembro, extrapolou o faturamento. Eu avisei. A empresa ultrapassou 84 milhões de faturamento naquele ano. E aí? Gente, foi um Deus nos acuda, porque não tinha organizado para fazer, e era natural. Se você ultrapassa aquele faturamento, já vinha para o lucro real de cara. Então, o que que eu tive que fazer? Nós abrimos outra empresa, parte dos produtos daquela empresa ia ser faturado por essa, e parte pela segunda empresa. Então, ficou duas empresas com produtos distintos para faturamento. Só que o pedido estava tudo dentro de uma. E tinha nota que já tinha sido faturado, tudo dentro de uma. Nós começamos um processo ali, naquela época, de pegar o pedido aqui da baixa numa empresa, implantar em outra e fazer os dois faturamentos. Era duas logísticas, era dois custos. Na época, gastamos R$ 400 mil de forma desnecessária, porque não precisava, mas teve que fazer em virtude da cabeça dura na época do empresário, que não teve, né, uma visão, por mais que ele foi orientado. Empresário, ouve quem está no comando da sua empresa. Ouve quem está na parte tática. Ouve quem está lá embaixo está vendo as coisas. Deixa de ser cabeça dura. Entenda que quem está ali, está vendo as coisas, está te orientando para que não aconteça um problema maior lá no final. Mas, enfim, aquilo aconteceu. E aí tinha 30 dias para fazer uma operação que era gigante. Só que final de ano tem Natal, tem recesso. E aí, líder, aprenda uma coisa. Como gestor, elaborei tudo que tinha que ser feito. Todos os problemas, as consequências. Trouxe toda a equipe que comandava comigo para dentro da sala e mostrei a situação. Gente, nós estamos com essa situação e a gente vai ter que fazer isso. Agora eu queria ouvir de vocês como a gente pode fazer. Eu sabia, estava tudo desenhado como fazer. Só que quando você chega como um líder, um gestor, e já coloca tudo aquilo para sua equipe, muitas vezes ela sente aquilo meio que goela abaixo. Deixa ela participar. Líder tem que saber ouvir. Motivar a sua equipe a ser participativa, porque ela se sente pertencente do negócio. Então, ela vai fazer com muito mais vontade, mais prazer. E quando ela começa a fazer algo que ela sugeriu, que ela deu ideia, ela vem com vontade para fazer aquilo acontecer da melhor forma possível, gente. Aí, bom, sentando, mostrando, e elas vieram com ideias. Ó, Mohamed, eu sugiro fazer isso, nós vamos fazer dessa forma. Que tal dividir a equipe? Essa parte da equipe faz isso, essa parte faz assim. E começou a dar ideia. Vamos tirar tal pessoa para ficar no faturamento dessa empresa, tal pessoa no faturamento dessa. E eu falei, não sobra as duas, não. Como que a gente vai organizar? Não, não, eu absorvo isso. Uma falou, eu absorvo esse faturamento. Então, enquanto alguém vai faturando, nós vamos ter que acumular funções por um período. Então, pegou uma pessoa que era do contas a pagar e ficou com contas a receber por um período, absorveu uma função a mais, só que foram todas ideias que elas foram sugerindo. Ou seja, Mamed, nós vamos almoçar e vamos voltar um pouco mais cedo, vamos começar a 45 minutos antes e vamos sair meia hora depois. É possível? É possível. O que vocês estão trazendo para a mesa, vamos organizar aqui e eu vou falar para vocês já agora o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, eles trouxeram várias ideias. E teve uma ideia que ela não podia. Quando ela falou assim, nós vamos almoçar só em meia hora, a legislação não permite isso. Então, é a hora do gestor falou, opa, aqui não. Mas eu posso entrar mais cedo, eu posso sair mais tarde e organizar. Então, o gestor tem que conhecer da legislação para saber o que pode e o que não pode. Organizamos. Como elas deram a ideia, e a gente foi para execução em 15 dias. Nós fizemos tudo que tinha que ser feito. Algo que, quando eu comecei a planejar, eu achei que ia ser difícil em 30. Nós fizemos em 15. Todas elas vieram com comprometimento, com garra, com vontade, com sensação de pertencer, porque elas tinham ajudado a criar aquilo. E detalhe, no meio do processo, teve uma colaboradora que sempre tem a laranja podre dentro do cesto, e você tem que saber identificar e tratar isso. Aquela laranja podre que estava, naquela época, como responsável pelo contas a receber e o contas a pagar, acumulou uma função a mais, enquanto as outras estavam desempenhando, precisava desempenhar, reuniu as outras colaboradoras, ela foi em cada uma delas separada, tentando fazer um complô para me boicotar, para que aquilo não acontecesse. Ela chegou dizendo assim, ó, deixa o Mamed se lascar. Quem mandou ele deixar para a última hora? Não vamos nos matar de trabalhar. Gente, 100% da equipe veio falar comigo. Falar, Mamed, ela me procurou, eu não acho justo o que ela está fazendo,
porque você não impôs nada a ninguém. Você trouxe para a mesa a dificuldade, todas nós nos comprometemos a resolver contigo. Então eu acho injusto o que ela está fazendo. O que que eu fiz? Chamei aquela pessoa, falei, minha filha, você está liberada para o mercado de trabalho, ó. Capo gato, rua, tchau, bye bye. E tocamos a operação, né, da melhor forma. No final, fizemos um oba-oba, uma confraternização, um momento de celebrar. Quando você desempenha, viu, líder, pelo amor de Deus, você trouxe algo para a mesa, trouxe um planejamento, você desempenhou sua equipe, você treinou, capacitou e ela veio e te ajudou a fazer, aprenda a comemorar, a reconhecer, a valorizar esses momentos, porque toda a equipe naquele momento se sente pertencente, valorizada. E esse premiar não dá dinheiro, não. Lembra que eu falei já no vídeo anterior, quando a gente falou de cultura, eu falei que tem certas premiações que ela vai para o lado emocional, e isso foi feito. Então, ficou um time extremamente satisfeito e até hoje. Saí daquela empresa já tem um tempo, tem pessoas ali que eu tenho um grande apreço por elas e eu vejo um grande carinho que elas têm ainda por mim. Aprenda a lidar com gente, ser humano, pessoas. Você tem que entender que é diferente de lidar com animal. Você está lidando com pessoas que têm emoções, que têm traumas, que têm problemas. Se o líder não tiver um equilíbrio, um controle emocional, se você não tiver uma comunicação eficaz, como que você vai treinar essa pessoa, entender ela, capacitar ela e fazer com que ela jogue no seu time, mas porque ela quer jogar. E muitas vezes é ela que vai fazer o golaço, não é você. E outra coisa, líder, quando a sua equipe acertar, o líder tem que reconhecer que é a equipe, não é ele. Porque eu trabalhei já numa uma empresa do Rio de Janeiro. Ela tinha uma base em Anápolis e um gestor meu, na época eu era encarregado numa área de logística, e tinha um gerente nacional de logística. Depois eu me tornei um gerente daquela sede, daquela unidade de Anápolis Logística e continuei com esse cara. Só que em um determinado momento, né, teve um trabalho de gestão de pessoas onde ia fazer uma reengenharia dentro da empresa. Todos tinham que apresentar um projeto de melhoria. Eu adoro isso. Gestor de pessoas, ele tem que sempre estar estudando, se capacitando, buscando informação e trazendo para a mesa. Então, algo que possa melhorar aquele processo. Eu elaborei na época um projeto que ia recuperar os clientes que eles tinham perdido. Eu mensurei na época tinha quase 82 milhões de reais de clientes que já tinham comprado e não comprava mais, ou seja, era 82 milhões de reais a menos dentro da receita. E nós montamos um projeto para fazer essa recuperação. E o projeto foi aprovado. Na época, eu ganhei um prêmio, ganhei um aumento de salário, foi bacana o negócio. Só que quando eu apresentei aquilo, o meu gerente, na época regional, que era o bambambam do negócio, pegou o projeto e levou como sendo um projeto dele. Eu tive uma valorização de salário bacana, mas lá no fundo, eu entristeci. Pô, o cara não precisava levar como meu só, mas nosso, da equipe. E ele foi egoísta naquela hora e apresentou como dele. Só que foi muito bacana, porque passou 2 meses, o dono da empresa, o presidente da empresa, veio para uma reunião e tinha que apresentar. E ele gaguejou, porque ele tinha uma noção, mas ele não estava 100% imbuído nos detalhes. E naquele momento, ele me chamou, eu queria chamar aqui o Júnior Mamed para me ajudar nos detalhes, e eu criei o projeto, fui e detalhei cada ponto. O presidente achou aquilo interessante, foi quando ele me promoveu a ser gerente de logística daquela unidade. Então, se você é gestor de empresa, está criando algo, se você é líder, está incentivando alguém a fazer esse planejamento acontecer, reconheça a equipe. Nunca olhe só para você. O resultado ele nunca vai ser seu. O resultado é da equipe. Não existe uma estrela, mas uma constelação. Eu conheci uma propriedade rural no Maranhão. Uma propriedade de 33 mil hectares. E na época eu tentei contratar um funcionário daquela propriedade. E ele não quis, eu ia pagar quase 50% mais do que ele ganhava. E ele não quis sair. Porque existe uma cultura tão bem definida, uma gestão de pessoas tão bem enraizada, uma liderança forte, que o cara se sentia muito bem trabalhando ali. Ele tinha uma satisfação de falar: eu trabalho nessa empresa, eu executo isso aqui. Então, é possível em todos os segmentos, sem distinção, você trabalhar bem em gestão de pessoas e liderança de pessoas. Eu ouço muito de alguns empresários falar assim: não, eu faço vista grossa e permito que ele faça isso porque não está fácil contratar. Um dos papéis do gestor de empresa é você desenhar a função, você criar processos, treinar essa equipe
indicar o líder vai fazer com que a coisa seja executada de forma inspiradora, criando uma cultura forte, de forma engajada, para que o resultado seja o melhor possível, que a pessoa aprenda a superar os desafios. Ok? Bacana? Então, esses dois têm que conversar. E é possível você não ser refém de funcionário. Quem manda na sua empresa é você. Os valores são seus, a cultura é sua. Mas se você for aquele gestor de, não, eu sou um gestor de empresa, mas eu tenho medo de perder o fulaninho porque ele é tão bonzinho. Se ele está te criando problema, amigo, gestão, faça uma boa liderança, traga esse cara, conversa, orienta, capacita, treina, mostra também que a sua empresa é importante para ele. Lembra que eu já falei? É extremamente importante você criar um processo, engajar essa equipe, convencer ela a fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, sem se tornar refém da operação. Você não pode ser refém de ninguém. A empresa ela tem que fluir, ela tem que andar, as coisas têm que acontecer. Para você que é gestor de pessoas, você que é líder. Imagina, eu criei um cenário, uma época da minha empresa, onde eu não premiava o colaborador. Tinha uma situação na equipe de vendas que eu premiava a esposa do colaborador. E tinha um colaborador na empresa na época que ele só chegava tarde para trabalhar. E ele não tinha o melhor desempenho. E aí criamos uma meta, e dentro daquela meta, para cada produto vendido, ele ganharia lá R$ 1 de prêmio, de um produto específico na época. Só que o prêmio não ia para ele, ia para a esposa. E a gente chamou as esposas, treinamos ela, né, mostramos como que ia funcionar. No outro dia, quando eu chego na empresa, de manhãzinha, o primeiro funcionário que estava lá é aquele cara que sempre acordava tarde. Eu falei assim: o que aconteceu? Você foi falar para minha esposa isso, ela me tirou da cama logo cedo e está me cobrando venda porque ela colocou um propósito para ela, né? E ela quer ganhar X agora com essa meta, com esse desafio. E ela ganhou, ela conseguiu chegar naquele resultado. E foi muito bacana, porque um dia eu levei o dinheiro lá para ela, eu paguei para ela, na mão dela. E aquele cara começou a ser um dos melhores vendedores que a gente tinha naquela região. Então, líder, faça as coisas de forma calma, tranquila, mas seja exemplo. Não cobre de alguém o que você não consiga fazer. Analise, faça feedback, converse, troque ideia, ouça, colha da sua equipe ideias, sugestões. Eles estão ali no dia a dia e vão ver o que precisa ser feito dentro da operação. Aprenda a ouvir. Você perde tempo, você perde uma oportunidade. A média, eu não sei o que eu faço primeiro da empresa, é uma loucura. Enquanto você não parar, não puxar o freio de mão e não começar a ouvir, estabelecer critérios, planejar melhor, executar melhor, treinar melhor, capacitar melhor, sempre você vai ficar nessa correria e nunca vai ter tempo para nada. Mas para que isso aconteça, primeiro você busque informação, se capacite. Hoje tem tanta oportunidade. Eu te falo que é possível porque eu já trilhei esse caminho. Eu não estou contando um conto de fadas, não. É possível. E é algo que eu pratico todo dia no que eu faço. Por isso eu estou aqui te dizendo isso. Perca tempo, não. Mude. E mude agora. Pessoal, então é isso que a gente tem para hoje. Eu quero te convidar a continuar nos acompanhando, né? Se você conhece alguém que precisa ouvir o que você está ouvindo hoje, caminha para ele. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui, né? Dá um likezinho aqui pra gente. Toda terça-feira a gente vai estar colocando um conteúdo. E terça-feira da semana que vem nós vamos falar sobre missão, visão e valores. O que é isso? Isso é a base da empresa. Isso não é para ficar bonito em prateleira, em parede, não. Tem um porquê disso existir e eu vou te explicar na próxima terça. Te aguardo. Ok? Beijo no coração, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até terça, se Deus quiser. Abraço.